peço que os irmãos abram as Bíblias em Atos 26. Atos 26, do 1 ao 18. Para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Atos 26, do 1 ao 18. Amém? A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que use da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa de nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, o qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meu dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Até aqui. Que Deus aplique a sua palavra no coração dos irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus de graça e de misericórdia, obrigado pelo privilégio de reunir a tua igreja nessa manhã. Fala aos nossos corações, Senhor, pela exposição da tua palavra, e tem misericórdia de mim. Abre nossos corações e nossas mentes, e que elas sejam cativas à tua palavra. Que o Senhor tenha liberdade de agir no meio da tua igreja. Abençoa cada um de nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo aqui, irmãos, para chegar nesse capítulo 26, essa história começa no capítulo 21. Paulo ia em direção a Jerusalém para se encontrar com os irmãos. Ele tinha terminado a terceira viagem missionária e ele ia em destino a Jerusalém. Mas os judeus acusam ele de ele estar pregando contra a lei e contra o templo. E também insuflam contra ele que ele tinha introduzido um gentio no templo, que era terminantemente proibido perante a lei judaica. Aquele homem é agarrado pelos judeus e literalmente dão uma surra nele. A patrulha romana passa, intervém naquela situação
ele é conduzido à prisão em Jerusalém. Ele tem a oportunidade no capítulo 22 de discursar a eles qual a verdadeira intenção dele ali naquele lugar, que ele não era inimigo dos judeus, e ele discursa, mas em resumo, ele termina sendo conduzido à prisão. Se ouve pelo sobrinho de Paulo que os judeus queriam matar Paulo, porque não poderiam calar aquele homem, não poderiam parar aquele homem de Deus. E os judeus queriam matar e faz um voto, um anatema, que se colocasse maldito até que fizessem Paulo morto, e queriam matá-lo. Por segurança, aquele homem é levado até Cesareia. Em resumo, ele fica lá 2 anos preso. Félix, querendo agradar os judeus, deixa lá Paulo 2 anos preso naquela cidade. E ele discursa diante também de Festo, mas ele, no capítulo 25, ele apela a César. Se ele apela a César, como ele era cidadão romano, ele tinha que ir a César. Festo, que era governador de Cesareia, recebe a visita de Agripa, o rei Agripa. Esse rei Agripa, quem é esse rei Agripa? Era o filho de Herodes Agripa I. Era o mesmo que no capítulo 12 tinha matado, encerrado em grades muitos cristãos e tinham matado a fio de espada Tiago, irmão de João. Mas antes de Festo enviar aquele preso, era costume que se colocasse um relatório para enviar aquele homem a Roma. E como o rei Agripa era versado na lei judaica, ele queria um relatório do rei Agripa. E aqui no capítulo 26, Paulo tem essa oportunidade de discursar diante do rei Agripa. E eu penso bem, nos versículos anteriores diz que havia uma grande pompa quando aquelas autoridades estão diante daquele lugar, e Paulo vai discursar. E eu vejo aquele homem já há 2 anos, que não era uma prisão comum, né? Maltrapilho, mas aquele homem tem uma grande verdade no seu coração para falar àquelas autoridades que eles não conheciam, ou conheciam e não tinham poder de abraçar aquela verdade. Paulo ele começa a discursar sobre aquela, e ele faz uma defesa, e ele não faz uma defesa pessoal, mas ele faz uma defesa do Evangelho. Ele faz uma defesa daquilo que mudou a sua vida. Lucas, quando você lê o livro de Lucas e o livro de Atos, além do tema principal ser atos do Espírito Santo sobre a vida da igreja, é também uma declaração de que o Evangelho não era uma ameaça para o império. Pelo contrário. Mas o que eu posso ver aqui, no discurso de Paulo, é um relato que nos faz entender os aspectos importantes da conversão verdadeira de uma pessoa. Paulo começa a discursar sobre aquele rei e ele disse a seguir Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse, é permitido que use a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passa a defender-se nesses termos. E ele começa a fazer uma defesa do versículo 1 até o versículo 8. E o que aquele homem fala? E é o primeiro aspecto de uma conversão verdadeira é que a conversão ela é evidenciada pelo nosso testemunho pessoal. A nossa conversão deve ser evidenciada pelo nosso testemunho pessoal. As pessoas têm que olhar para nós, entender e saber que nós fomos mudados. As pessoas têm que olhar para nós e podem falar, não, ele era isso, ele era aquilo, ele era um depravado, ele era um bebarrão, era uma pessoa que mentia, que enganava. Ela pode dizer horrores o que nós éramos. Mas é uma coisa, elas podem também testificar que nós fomos mudados. A conversão fala isso. Na ordem da salvação, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos chamou pela pregação do Evangelho.
e regenerou nossa vida, nos trazendo uma nova natureza. E a partir que nós entendemos o Evangelho, foi mudado nossa vida. Nós mudamos de direção. Esse é o principal aspecto da conversão. Nós mudamos de direção. O que nós éramos, nós não somos mais. Nós éramos mortos em delitos e em pecado, o que Paulo também testifica lá em Efésios 2, versículo 1. Nós éramos mortos em delitos e em pecado. Nossa ação para Deus era nula. Nenhum de nós queríamos Deus. Nenhum de nós estaríamos aqui com o propósito no nosso coração de louvar e engrandecer a Deus. Por isso, a vinda à igreja não é perca de tempo. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer aquele que nos converteu, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele aplicou a palavra do Evangelho no nosso coração, e nós entendemos a partir da aplicação do Espírito Santo na nossa vida, e nós mudamos de direção. A conversão nada mais é do que o resultado da regeneração em nossa vida, do que o fruto da fé, do que o fruto do arrependimento. Então nós mudamos de direção. Paulo vai testar essas coisas do versículo 1 ao versículo 8. Ele pode dizer: eles me conhecem, eles sabiam o que eu era, o que eu fiz no meio deles, eles sabiam como eu me comportava no meio deles. As pessoas podem olhar para nós, na nossa rua, no nosso trabalho, aquelas pessoas que nos conheciam quem nós éramos, e podiam dizer, e podem dizer: ele era assim, mas hoje ele é assim. Ele era o antigo beberrão, ele era o antigo prostituto, ele era a antiga pessoa que enganava, que ludibriava, que não tinha escrúpulos, mas hoje há algo na vida dele, ele é mudado, ele não faz mais isso. Paulo quer testificar aqui que os fariseus que acusavam ele foram aqueles que também mataram Estevão. Foi aquele que Paulo estava no meio deles, concordando com a morte de Estevão, que não podiam suportar a sabedoria de Estevão e mataram ele. Mas também viram em Estevão o brilho do Evangelho, o brilho de Deus na vida de Estevão. Paulo toma aqueles fariseus como testemunha. E ele diz no versículo 2 que ele tem por feliz expressar o privilégio de produzir a defesa dele. Paulo aqui, ele não produz nenhuma defesa que ele era uma pessoa boa, uma pessoa capaz, uma pessoa que chegou aonde ele está pela capacidade dele. Mas ele diz, no versículo 3, mormente, porque és versado em... Você conhece, rei Agripa, o que eu vou falar aqui. No versículo 4 ele diz: quanto a minha, desde a mocidade, como decorrei desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Ele pode tomar como testemunha aquelas pessoas e dizer: eles me conhecem, eles sabiam quem eu era, eles sabiam porque eu vivia no meio deles, e eu tomava a ordem deles para maltratar os cristãos. As pessoas, por mais que odeiem nossas vidas, por mais que não concordem com o nosso comportamento, por mais que não aceitem quem nós somos hoje, mas elas têm que testificarem: ela e ele foi mudado. Ela e ele foi mudado. Esse é um dos aspectos da conversão. Paulo toma como testemunha eles. Os que vivem conosco são a nossa própria testemunha que nós mudamos, quer goste de nós ou não. No versículo 5 diz: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. E se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da religião. Paulo diz lá em Filipenses 5:6, não precisa abrir: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreus de hebreus, ou seja, da gema. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que ele diz no versículo 7? Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda, por causa de Cristo. Eles conheciam Paulo. Eles sabiam que Paulo era um homem irrepreensível na lei. Eles sabiam que Paulo vivia no meio deles e viviam aquela religião. Eles sabiam e eles podiam colaborar com o testemunho de Paulo, da conversão de Paulo. Eles sabiam, e agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Em outras palavras, ainda eles não entenderam o que leram. Eles são tão religiosos que não entenderam que a promessa, tanto foi relatada nos profetas, como na lei, como nos sacrifícios, que Cristo viria e morreria e ressuscitaria por nossos pecados. É por essa esperança, Paulo diz, eu sou julgado por essa esperança. As pessoas podem olhar para nós e nos julgar, falar mal de nós, tentar nos desvirtuar, mas ela não pode tirar a verdade do nosso coração, uma vez que nós fomos convertidos. Essa é a principal característica, o testemunho pessoal nos evidencia. As pessoas vão olhar na nossa rua, no nosso trabalho, no nosso convívio pessoal. A esposa vai olhar para o marido, ele convertido, e talvez ela não, e vai dizer, ele mudou. Ele foi mudado. Ele tem uma nova vida agora. Ele tem uma nova vida. E o segundo ponto que eu quero dizer, a partir do versículo 9. Quanto a mim, me parecia que muitas coisas eu devia praticar em nome do Senhor, de Jesus, o Nazareno. Segundo ponto é que a conversão que Paulo fala aqui, não é uma escolha humana. Paulo não quis escolher e se decidir ao lado de Cristo. Paulo não quis ir a Jerusalém, Paulo não quis ir a Damasco, que ele vai relatar aqui, conhecer mais a igreja, mas ele queria matar a igreja. A conversão que Paulo fala aqui não é uma escolha humana, porque a condição antes da regeneração do homem é uma condição depravada. Antes da conversão do homem, a condição do homem é uma condição depravada. Lá em Provérbios 20, versículo 9, vai dizer: quem pode dizer, purifiquei meu coração, livre estou do meu pecado? Alguém aqui pode dizer que purificou seu próprio coração, que uma vez você se decidiu ao lado de Cristo, que a escolha foi sua, que você caminhou no caminho estreito pela sua escolha, que sua escolha favoreceu? Será que Cristo vai morrer pela sua escolha? Será que Cristo morreu e ressuscitou pelo privilégio de você decidir se vai querer Ele ou não? Nossa condição é depravada. Nós estamos acompanhando aqui a exposição de Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós éramos depravados em nossos pensamentos, nas intenções do nosso coração. O nosso DNA, a partir do momento que nós nascemos com o DNA chamado pecado. Quem poderia nos livrar do pecado? Quem poderia nos aproximar de Deus se o pecado nos distanciava de Deus? Se o pecado for o grande causador da criação do inferno? Se o pecado nos matou e nós não temos agora a habilidade de chegar a Deus, nós não temos força de chegar a Deus, porque, como dizia Spurgeon, se um homem, é mais fácil um leão virar vegetariano do que uma alma se render sem o poder do Evangelho. Se você pode ser convertido por uma pessoa, outra pessoa
pode chegar e lhe desconverter. Se a conversão é proveniente da natureza humana, do esforço humano, então a conversão só vai durar enquanto eu estiver se esforçando, enquanto eu estiver perseverando. Mas não, a conversão não é uma escolha humana. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado? Nós temos acompanhado o que tem acontecido no Afeganistão. E aqueles grupos terroristas são cruéis, eles não aceitam. Eles querem implantar a Sharia e querem a todo custo fazerem que sua lei seja imposta àquele país. Mesmo que ele rompa direitos, que mate pessoas, aí você fica horrorizado com a vida daqueles homens. Eles são fundamentalistas, extremistas. Mas quando você olha para a vida de Paulo, ele era assim. Ele era um fundamentalista, ele era um extremista. Ele queria a todo custo acabar o nome de Jesus. Ou que o versículo 9 diz, na verdade a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Esse homem era um fundamentalista. Para esse homem não tinha acordo, ele queria plantar aquele zelo cego de Deus por ele, aquele zelo cego de Deus que ele tinha, e queria implantar a todo custo para maltratar e ferir os cristãos, colocar em cadeias e, com o consentimento dele matar aqueles cristãos. E foi o que ele fez. Então Paulo pensava contra Cristo. Nós pensávamos contra Cristo. Antes da conversão da nossa vida, antes de vir fé no nosso coração, antes que surja o arrependimento em nós pensávamos contra Cristo. Você podia dizer, não, eu amo Deus. Jesus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas o que eu falei, a conversão é evidenciado pelo nosso testemunho pessoal. E nós éramos assim. Nós pensávamos contra Cristo. Nós pensávamos na nossa vida, tentar extirpar o que Jesus queria fazer em nós. Nós não queríamos o Senhor Jesus. Nós não queríamos abraçar a causa do Evangelho. Nós não queríamos seguir o Senhor Jesus de nenhuma maneira. E o Paulo fala que essa natureza a mim me parecia. Há tantas coisas que nos parecem boas. E lá em Provérbios fala, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final é morte. E nós vivíamos assim. Nós éramos aquelas pessoas que achavam que a bebida não importava, que viver em mentira não importava, que viver distante de Deus não importava. No final, Deus seria aquele Deus misericordioso, que iria nos perdoar, iria nos aceitar, queria abandonar sua justiça e iria nos aceitar, porque no final das contas Deus é bom, e nós que somos maus, e Deus ia nos aceitar de alguma maneira. E nós pensávamos assim, nós éramos assim, e nós também agíamos contra Cristo. Que é o versículo 10, ele impõe isso. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, contra eles dava meu voto quando os matavam. Paulo fazia exatamente assim. Ele pensava contra Cristo, agia contra Cristo, e sua religiosidade não conseguia o livrar desses intentos. E no versículo 11 diz, muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Paulo quer dizer que a religiosidade não pode converter o homem do pecado. Ele pensava como um religioso.
Ele pensava como uma pessoa que estava seguindo a ordem da sua ordem religiosa, do sinédrio. E ele recebia autorizações, nem que fosse para maltratar, para fazer eles blasfemarem. E com o voto deles, muitos cristãos eram mortos, arrancados de suas casas. Aquele homem era terrível. Aquele homem era terrível. Ele recebia, porque a religiosidade não pode converter o homem do pecado. Paulo expressou isso, que apesar de ser religioso, ele seguia obedecendo ordens do sinédrio. E ele estava contra Cristo. Quando dizem que muitos matam em nome de Deus na história, né? Você vai ver muitos historiadores dizendo que muitos mataram em nome de Deus, mas não. Muitos mataram pela sua cegueira religiosa, porque muitos cometeram atrocidades. Ninguém matou em nome de Deus, mas pela sua cegueira religiosa. Pela sua cegueira religiosa, meus irmãos, muitos adoram imagens de escultura e creem na verdade, creem pensando que é uma verdade. Quantos de nós fazíamos talvez romarias, mandingas, pensando que iríamos chegar a Deus fazendo isso? Iríamos agradar a Deus fazendo isso. Quanto de nós? Mas a religiosidade não pode converter o homem do pecado. O fundamentalista aqui, Paulo, ele tentava ganhar o céu de baixo para cima, por meio das obras. Era como construir a Torre de Babel, tentando chegar a Deus, por meio dos humanos, por meio de meios e mecanismos humanos. E a igreja somente não nos diz que somos convertidos. Pertencer à igreja Batista, Brasil para Cristo, Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, enfim, pertencer a uma igreja institucionalizada não diz que somos convertidos. Isso não pode atestar contra a nossa vida. Isso não pode atestar e afirmar que nós somos convertidos de fato. Isso talvez seja um resultado. Vir à igreja não é o resultado, enfim, da conversão. Vir à igreja no domingo, pela manhã, pela noite, na terça e outros cultos, participar de encontros bons aqui, não quer dizer que nós somos cristãos. E Paulo começava a viver do que ele acreditava ser certo. E uma pessoa que não é convertida, ele vive assim, acreditando no que ele acha certo. Olha no versículo 12. Com esses intuitos, ou seja, de fazer o que ele queria, de obedecer o sinédrio, de tentar fazer a vontade do sinédrio, seguindo a sua religiosidade, seu zelo. Ele disse que ele era irrepreensível, era um fariseu da gema, o homem que seguia à risca o que a lei dizia. E ele vivia o que ele acreditava, porque o homem vive pelo que ele acredita. Por isso que eu falei que a conversão, ela provém da fé, ela é o fruto da nossa fé. Então as pessoas vão acreditando em tantas coisas e vão vivendo da forma que elas querem. E vão vivendo da forma que elas querem, acreditando no que é certo. Quantos pecados nós cometíamos achando que era certo, mas tinha um significado errado na nossa vida, eram caminhos de pecado. Pensávamos que a religiosidade legalista nos proporciona salvação. Por isso que você vai ver igrejas cheias quando oferecem uma salvação barata, uma graça barata, uma graça que não abandona pecado, uma vida que não renuncia o pecado, uma conversão que tem de mais a ver com a progressão financeira, com a mudança de atitude mental, do que uma mudança de vida em direção a Deus. Na verdade, um dos significados da conversão é isso. É a evidência prática da regeneração, é o fruto da fé e é o resultado do arrependimento. Por isso que eu falo o terceiro ponto aqui, a conversão é uma ação soberana de Deus. Ela é uma ação soberana de Deus. O homem não tem participação nenhuma na salvação, na conversão dele. Como resultado aqui, a conversão. O que Paulo queria fazer aqui?
Foi explicado aqui no versículo 9 até o versículo 11. Ele queria ir, e tendo em mente, achando que era certo, perseguir os cristãos, acabar com o nome de Jesus, tentar apagar por toda a face da terra o nome de Jesus. E quando os cristãos iam foragidos, ele ia lá ao encontro deles, ele queria acabar com o cristianismo. Aquele homem era terrível. Paulo aqui diz que essa era a natureza dele, é isso como ele vivia, para atestar a nós também que éramos essa a condição nossa antes da conversão. Nós vivíamos da forma que queríamos. Por isso que a conversão é uma ação soberana de Deus, que é o resultado da regeneração, é o fruto da fé, é uma mudança não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É mudar de direção, é mudar de propósito, é metanoia, é mudar de direção. Aquele homem tinha um propósito: ir a Damasco, prender os cristãos e arrasar com todo o cristianismo. Aquele homem queria chegar com a arrogância dele, seguindo o falso zelo dele, religioso, e queria entrar ali, mais uma vez, e tentar acabar com o nome do Senhor, e tentar prender os cristãos. Por isso que a conversão é uma ação soberana de Deus. Muitos pensam que conversão é uma progressão financeira. Eu era pobre, você já viu esses testemunhos? Eu era pobre, agora sou rico. Eu era cauda, agora sou cabeça. Eu não tinha nada na minha vida. Agora eu tenho uma casa boa, tenho apartamento na praia, tenho um carro do ano. Quando você dá uma sondada nas redes sociais, o que você mais vê? 10 passos para isso, 5 passos para isso. Isso não é mudança de vida. Isso pode ter uma prospecção aqui terrena, mas conversão de fato é uma mudança em direção a Deus. Paulo seguia a ordem dos homens, ia em direção, seguindo a própria vida dele, ele achando que é certo. E um tema que eu quero que vocês fiquem na mente, é que essa aqui era a nossa antiga vida. No versículo 9 ele diz: na verdade, a mim me parecia. Essa era a grande intenção do não convertido. A nós parece que está certo. A nós parece que a vida que temos é certa. A nós nos parecia que a vida que levamos era correta. O homem não pode pensar que a vida que ele está construindo distante de Deus é boa. Olha o exemplo de Juízes. Não havia rei sobre Israel. E as pessoas faziam o que achavam o quê? Certo. E não havia rei sobre Israel e as pessoas faziam o que achavam certo. Essa é a vida do não convertido. Essa é a vida da pessoa que ainda não chegou à graça de Deus sobre a vida dele e impactou o coração dele e mudou esse de direção. Porque o homem segue fazendo o que parece certo para ele. E eu vi no jornal o homem que se esbaldava em sendo investigado por falcatruas, por estelionato e outras, e ele diz assim, dizia numa frase, a polícia investigando ele e posteriormente tentando o melhor de Deus na minha vida. Qual o melhor de Deus para a vida dele? E aquele homem esbanjava lanchas, esbanjava uma casa boa, esbanjava um carro bom. E eu não estou dizendo que isso é lícito, que não é lícito. Mas ele diz, experimentando o melhor de Deus, mesmo com as falcatruas dele, mesmo com as mentiras dele e os crimes dele. Ele dizia, experimentando o melhor de Deus. E o homem segue, isso é a intenção do homem. O homem segue achando que é certo para ele. Mesmo Deus chamando ele, mesmo Deus instruindo ele, mesmo Deus mostrando a ele. Quando você abre a palavra de Deus aqui,
Aqui é a vontade de Deus. Mas o homem ignora e ele e segue fazendo o que é certo aos olhos dele. Ele não consulta a Deus. E muitas vezes acontece conosco também, a gente não consulta a Deus, bate com a cara na parede e diz: Senhor, e agora? E agora que você quis seguir seu próprio caminho, meu filho? Agora você vai pagar pelas consequências. Ele pensava que estava achando certo. Muitos de nós éramos assim, meus irmãos. A gente achava, esquecemos de viver o que Deus quer e seguimos obedecendo porque os nossos caminhos Deus já testificou. Porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Jesus falou que o cego não pode guiar outro cego, os dois vão cair no abismo. Então, quando a gente vive achando que é certo, a gente pensa que o mundo e os modismos do mundo é certo para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para tudo o que se relaciona a nós. E nós vamos acreditando que isso é certo, estamos sendo guiados por outros cegos e ambos vão cair no abismo. Paulo era assim, ele vivia como cego. Jesus veio num ambiente extremamente religioso. As pessoas transpiravam religião. E foi nesse ambiente, claro, pelo propósito de Deus, que ele foi crucificado. E a nata religiosa dizia: crucifica-o, porque não concordavam, porque não aceitavam, porque não interpretaram da forma correta as Escrituras. E eles diziam: crucificam. Eles não queriam Jesus, eles queriam viver da forma deles. Eles queriam viver do que achava certo, e o homem vive assim. E somente Deus pode parar o homem em seu caminho. Por isso que a conversão é uma ação soberana de Deus, porque somente Ele pode parar em seu caminho. Muitas pessoas podem dizer: não, eu parei de fumar, parei de beber, eu não mentia mais, eu não minto mais. Agora eu estou caminhando certinho, agora eu não sou mais preguiçoso, eu tenho mudado algumas coisas na minha vida. Isso não significa conversão. Deus não nos chama ao moralismo, mas Deus nos chama de volta para Ele. E nossa condição pecadora não pode trazer o homem de volta, porque a justiça do homem é trapo da imundícia. Porque o mais que façamos certo, há pecado envolvido. Por mais que fazemos certo alguma coisa, há pecado envolvido. Porque nossa vida não pode nos direcionar a Deus. Quem pode dizer: purifiquei meu coração e livre estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Como nós podemos dizer: amanhã eu não vou pecar, daqui a pouco eu não vou pecar, eu vou me chegar a Deus no ano que vem, eu vou chegar a Deus semana que vem? Quem pode dizer isso? É uma ação soberana de Deus, e é pela misericórdia de Deus que estamos aqui nessa manhã. E é pelo propósito eterno de Deus que estamos aqui pela manhã. E é pelo chamado eficaz de Deus que estamos aqui pela manhã. E Deus nos converteu e mudou a nossa direção. Nós caminhávamos para o inferno. Esse é o grande propósito. Nós caminhávamos para o inferno, com nossos ouvidos tapados, com nossos olhos vendados, seguindo a nossa falsa religião, seguindo o nosso falso zelo, nossa falsa justiça. Mas o homem de Nazaré se interpõe no nosso caminho, assim como Paulo. E no versículo 13 disse: ao meio-dia, ó rei, indo eu, e Paulo faz questão de dizer ao meio-dia. Se aqui é quente, imagina lá naquela época, no deserto. Ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. Somente Deus pode parar o homem em seu caminho de pecado. O caminho de Paulo era a falsa religião, era o falso zelo. Ele queria matar os cristãos, ele queria acabar o nome de Jesus, e ele agia assim. Quem pode parar? Quando você olha aqueles homens, quem pode parar essa pessoa? Quando você olha aquele homem, a solução para essa pessoa que vive afundado no pecado. Quando você olhava para um familiar seu, ou mesmo avaliava a sua vida, você dizia:
amanhã eu vou mudar, mas você se depravava. E eu desde cedo, eu vou contar um testemunho pessoal, minha mãe disse, se Deus não tivesse misericórdia da vida, tu era um cachaceiro. Eu praticamente com 12 anos me embriagava. Mas quem pode parar a vida de um homem pecador? Quem pode parar a vida de uma pessoa que está em direção ao inferno? Será o moralismo? Será o mundo com seus bons conselhos? Será mais uma filosofia de autoajuda? Como pode esse homem mudar de direção, onde ele ia para o inferno e voltar em direção à glória de Deus? Como o homem pode agradar a Deus? Paulo aqui teve um encontro com Jesus. Jesus se interveio no caminho de Paulo. Paulo entende aqui e apresenta aqui ao rei Agripa, olha, rei Agripa, aquele homem que era versado na lei, aquele homem que era versado em todas, ele era um especialista, olha, rei Agripa, a lei não conseguiu me salvar, o templo não conseguiu me salvar. Em outras palavras, olha, ao meio-dia, ó rei, aconteceu uma coisa extraordinária na vida de Paulo, e ele repete cerca de 2 vezes, aqui no capítulo 22, do que aconteceu com ele, foi uma coisa maravilhosa. Jesus interveio no caminho de Paulo e era meio-dia, a luz mais resplandecente que o sol, ou seja, alguém se encontrou comigo, ó rei Agripa. Não foi mais um acúmulo de conhecimento, não foi mais uma filosofia, não foi me dado mais uma forma de viver. O apóstolo Paulo foi parado por Jesus, que o conduziu a si mesmo. Aquele homem que, de tanta fúria, queria fazer o mal, queria seguir sua própria vida, matando cristãos. Ele encontra-se com o Senhor Jesus, e ele faz questão de dizer, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, ou seja, acima da natureza. Não foi algo comum. Não foi algo comum. Paulo foi parado, e Paulo sabia disso porque ele conhecia a lei, ele conhecia os escritos. Não era natural que ele tivesse um encontro assim com uma pessoa e pudesse atestar que seria um encontro normal. Mas foi um encontro extraordinário. Meu irmão, quando Jesus se intervém no nosso caminho, algo acontece. Algo acontece. Nossa vida é mudada. Nossos pensamentos são mudados, nosso coração é mudado. Paulo se encontrou com o Criador dos céus e da terra. Paulo se encontrou com o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, o Jesus glorificado. Que privilégio! Paulo foi amado primeiro e teve aquele encontro com Jesus. Deus tinha escolhido Paulo. Ele quer dizer, rei, a lei não me serviu, o templo não me serviu, não mudou minha maneira de pensar, minha maldade no meu coração, as intenções ruins no meu coração, mas Jesus se encontrou comigo. Paulo faz questão de enfatizar essa experiência extraordinária. Não foi uma experiência comum, mas além da compreensão física e intelectual. Jesus colocou fé no coração dele. E o quarto ponto é que a conversão, além de ser uma ação soberana de Deus, ela vem por meio da livre graça de Deus. Deus quis salvar Paulo, porque não há liberdade na vida que o homem leva sem Deus. As pessoas tentam viver uma falsa liberdade, por meio de uma conta bancária talvez, por meio de uma vida sem controle, por meio de uma vida sem de drogas, por meio de dinheiro, da libertinagem, mas isso não pode proporcionar liberdade, pelo contrário, escravidão.
E no versículo 14 diz: e caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aqui os aguilhões representam a dominação do animal feroz, que ele era estocado para ele ser dominado. Ele é estocado com ponta de ferro para que ele fosse dominado. Os aguilhões aqui representam isso, a dominação de um animal feroz. Paulo representava essa fera selvagem, que queria fazer o que queria, furioso para humilhar, julgar, subjugar, prender, fazer que os cristãos blasfemassem, enfim, matar os cristãos. Mas a graça de Deus, ela não só é livre, que parte de Deus, a sua graça é livre, ele parte de Deus, mas também ela é irresistível. Ninguém, por mais forte, por mais influente, por mais pecador que seja, pode resistir à graça de Deus. Nós nunca podemos dizer: esse ali não tem solução. Esse ali não tem solução para a vida dele. Quando o homem se encontrar com Jesus de Nazaré, aí é a solução para a vida dele. Todos nós, de alguma forma, nós se encontramos com o Senhor Jesus, revelado nas Escrituras, e foi dito a palavra a nós, foi pregado o Evangelho a nós, e a fé veio pela pregação, e a pregação de Cristo. De alguma forma, Deus se revelou a nós por meio das Escrituras, e nós entendemos quão louco nós éramos, que destino nós levaríamos nossa vida à perdição. E Jesus se interveio no nosso caminho por a sua livre graça. Nesse momento ele podia acabar com a vida de Paulo. A ira de Deus podia acabar com a vida de Paulo. Mas pelo contrário, ele tem misericórdia. Paulo, é inútil. Quando ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Paulo, não adianta. Você vai ser domado, meu filho. Você vai ser convertido. Eu lhe escolhi. Eu lhe chamei. Eu lhe escolhi. E Paulo vai falar isso sobre a questão da nossa salvação. Lá em Efésios 1, a partir do versículo 3, como acontece essa ordem da salvação, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas serem criadas. O nome de Paulo estava lá, no coração de Deus. Ele não nos escolheu, Ele não nos escolheu porque nós nos tornaríamos pessoas boas. Ele não nos escolheu porque nós lá na frente faríamos o que ele quisesse, que Deus queria. Mas a sua livre graça nos alcançou, nos dominou, abriu nossa mente, nosso coração e nos fez entender que sua graça é maravilhosa. Talvez o aguilhão de Paulo tenha sido seus escritos quando ele estudava com Gamaliel. Alguns autores comentam. Alguns estudiosos dizem que a consciência de Paulo estava sendo ferroada quando ele via Estevão morrer e via o brilho na face de Estevão, que via a glória de Cristo. E Paulo também tenha tido sua consciência e seu coração cutucado com esse aguilhão de Deus no discurso de Estevão, expondo o Evangelho de forma clara aos judeus, da revelação máxima em Jesus Cristo, que Deus quis se revelar em Jesus Cristo. Então a graça é irresistível. Havia outras pessoas com Paulo, mas Deus salva quem quer. Eu fiquei pensando como aquela luz que veio impactou todas aquelas pessoas. Eles viram aquela grande luz, mas só Paulo escutava a voz do Senhor Jesus. Por que aquelas pessoas, naquele momento, eles não se converteram também? Não escutaram o Senhor Jesus? Ele disse que
o texto fala que eles escutavam, mas não escutavam claramente que Jesus falava com Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Porque quando Deus quer salvar, Ele salva quem Ele quer. E Paulo testifica isso em Romanos 9, 14 e 16. Ele diz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A destra da misericórdia foi estendida sobre a vida de Paulo. A destra da misericórdia foi estendida sobre nós, porque nós não queríamos, nós não pensávamos em ter nossa vida mudada, mas a misericórdia veio e Deus se apiedou de nós e nos salvou. Ninguém vai chegar ao céu e dizer: eu estou aqui por mérito próprio. Ninguém vai chegar à presença de Deus e dizer: eu estou aqui porque eu me esforcei, porque eu li mais as Escrituras. Não, foi pela misericórdia de Deus, porque a graça de Deus é irresistível. Ninguém pode resistir à graça de Deus. E o texto fala: caindo todos por terra. Todos caíram por terra. Em outras palavras, não obstante, é o que Deus faz. Ele nos derruba da nossa arrogância, das nossas intenções malignas. Nós vivíamos trilhando esse caminho, queria nos conduzir à perdição, mas Deus nos derrubou da nossa arrogância, dos nossos pensamentos malignos, das nossas conspirações pecaminosas, da nossa vida que queríamos viver, e nos mostrou que somos incapazes de resistir à vontade de Deus, porque nós resistimos ao ponto que Deus quer que nós resistamos. Até o ponto que o Espírito Santo quer, nós resistimos. Mas quando Ele não quer, nós não conseguimos resistir. Seu poder é maior. Seu poder é maior do que o nosso pecado. Seu poder é maior do que o nosso caminho. Seu poder é maior do que a vida que nós vivíamos. Foi isso que aconteceu com Paulo. A graça de Deus é irresistível. Paulo, que pensava entrar como um grande conquistador, como mais uma vez ia prender e humilhar os cristãos, agora aquele homem entra cego, humilhado e carregado pelos outros. E diz que ele passa 3 dias rogando, sem comer, sem se alimentar, rogando ao Senhor. É isso que Deus faz na nossa vida. A gente pensa que vai viver nossa vida do jeito que a gente quer, né? E Deus se apieda de nós e nos derruba da nossa situação, da nossa arrogância, e nos faz entender que a graça dele é irresistível, e nos humilha, e tira a cegueira dos nossos olhos, e nos faz depender unicamente da graça dele. E também na conversão, nós somos identificados com o nosso Senhor. No versículo 15 diz: então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Paulo perseguiu o Senhor dos cristãos. Quem poderia parar aquele homem? Talvez os cristãos não oravam. Sim, para que aquele homem parasse com aquela devassidão, para que aquele homem parasse com aquela perseguição, com as mortes. Aquele homem era terrível, mas quem poderia parar com aquele homem? O Senhor. O Senhor daquele povo que orava. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Então, quando você pensa que algum familiar seu, um conhecido, não pode ser parado, ele pode ser parado sim, até que ele se encontre com o Senhor Jesus. Ele pode ser parado e derrubado. Ele pode ser parado. Não há poder que resista ao poder do Evangelho. Não há poder, por mais forte e influente que exista, ao Senhor dos senhores, ao Senhor que é dono do nosso coração e da nossa mente. Eles podem ser parados. Nosso familiar pode ser parado. As pessoas da nossa rua podem ser paradas pelo poder do Evangelho. As pessoas podem ser paradas e de fato reconhecerem
quem é o Senhor de suas vidas. Paulo aqui reconhece que Ele é Senhor, e Ele chama aqui Kyrios, Senhor. Senhor, tu de fato é o Senhor. Tu de fato é o Senhor. E aquele leão brabo, aquele homem feroz é transformado praticamente numa ovelha, indefesa. Quem pode resistir ao poder de Deus? Quem pode resistir à presença de Jesus? Ninguém. Jesus fez isso nas nossas vidas. Por isso que estamos aqui, mais uma vez, igreja, humilhados, carentes continuamente da graça de Deus, seguindo agora em direção a Deus, não mais na direção à nossa vida, não em direção ao nosso propósito, não em direção ao nosso zelo cego, religioso, mas estamos seguindo agora, obedecendo ao Senhor. Paulo, depois que conhece o Senhor Jesus, ele afirma em todas as cartas: eu, Paulo, servo de Cristo, doulos, escravo. Ele diz: a minha vontade não me pertence mais, a minha vontade agora é em agradar o Senhor. Nós conhecemos o Senhor, glória a Deus. As pessoas que estão em nossa volta podem também conhecer o Senhor, em nome de Jesus. E para encerrar, a conversão nos leva a uma missão, do 16 ao 18. Mas levanta-te e firma os teus pés. Isso é Jesus falando com Paulo. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo dos gentios para os quais te envio. No versículo 18 diz: para lhe abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais que são santificados pela fé em mim. A conversão, ela não tem uma ação humana, ela tem que ser testemunhada. A conversão vem pela ação soberana de Deus, pela livre graça de Deus. É na conversão que nós conhecemos o nosso verdadeiro Senhor. E por último, é na conversão que é nos dado também uma missão. Paulo seguia a ordem do sinédrio. Paulo seguia a ordem de pessoas humanas, de cegos religiosos. E a conversão transforma você de enviado dos homens para enviado de Deus. Deus fez isso na vida de Paulo. Ele transformou aquele homem que obedecia cegamente a outras pessoas para agora ser um enviado de Deus. E quem constitui isso é o próprio Senhor Jesus. Quem nos comissiona como igreja é o próprio Senhor Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo. A conversão transformou pensamentos, intenções de coração, palavra e ações, agora em direção a Deus. Os pensamentos, as intenções do coração eram em direção a fazer a sua vontade e a vontade dos homens. A conversão agora muda a nossa direção e nós nos voltamos agora para fazer a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Que por meio da nossa vida outras pessoas possam glorificar o nome de Deus. Por meio da nossa vida o Evangelho tenha brilho em outras pessoas. Por meio da nossa vida, outras pessoas sejam convertidos. Essa era a intenção de Paulo, pregar o Evangelho. Paulo fala isso no versículo 20. Eu não sei o que me espera, eu só sei o que o Espírito Santo diz, que o que me assevera é cadeias e tribulações. Aquele homem não se atemorizava porque ele tinha uma missão. E a Roma. Paulo aqui termina sua terceira viagem missionária. No versículo 23, versículo 11. Olha o que Jesus fala a Paulo. Aquele homem está preso, encarcerado. Não importa a nossa situação, nós agora temos um dono. E o que Jesus fala a Paulo? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque destes testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também os faças em Roma. A vida de Paulo não era trilhada por acaso.
A nossa vida também não é trilhada pelo acaso, pelo resultado de ações humanas, pelos governos, pela influência de homens poderosos. Mas a nossa ida aqui, nossa missão é direcionada por Deus. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Paulo apela a Roma no capítulo 25, porque Deus assim tinha colocado o coração dele. Não importava, ele queria cumprir a missão de Deus. Esse é o resultado da conversão, que nós agora temos que cumprir a missão de Deus. Então, para encerrar, nós podemos afirmar que não é por acaso, assim como todas as nossas situações na nossa vida, assim como Paulo, perseguição, prisão, açoites, até a sua morte, Deus tinha o controle sobre todas as coisas, para conduzir não só a vida de Paulo, mas também conduzir nossa vida em direção à missão que Deus nos deu. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus.